O Código de Trânsito Brasileiro prevê uma regra de preferência de passagem para veículos que se aproximam de cruzamento não sinalizado. Infelizmente, nem todo mundo sabe como funciona exatamente essa regra e, mesmo assim, pode ser que ela mude. Vamos falar sobre isso nesse vídeo para que você saiba exatamente como é e como pode ficar. Eu sou o professor Carlão, você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. O Código de Trânsito Brasileiro prevê regras de circulação e de conduta para todos os elementos do trânsito, especialmente para condutores de veículos automotores. Uma das regras mais importantes que temos no Código de Trânsito Brasileiro é justamente a definição de quem vai ter a preferência de passagem em interseções. E quem define essa preferência é a sinalização. Mas você sabe bem, nem sempre existe sinalização nos cruzamentos. E é por esse motivo que o próprio Código de Trânsito Brasileiro prevê também uma preferência de passagem em cruzamentos não sinalizados. Mas, infelizmente, nem todos conhecem ou não interpretam da forma mais adequada. Ainda assim, nós podemos ter aí uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro que, ao meu ver, vai facilitar essa compreensão. Mas antes é preciso dizer que quando o cruzamento é sinalizado, existe uma hierarquia, uma ordem de prevalência. Toda vez que houver um agente de trânsito controlando um cruzamento, a prevalência é a sua ordem. Prevalece o que ele está determinando, ainda que possua semáforo ou ainda que possua algum tipo de placa. Na ausência do agente de trânsito, a prevalência vai ser dos semáforos. E, na sequência, vamos ter a sinalização de regulamentação, que pode estar apresentada na placa R1, parada obrigatória, ou também na placa R2, dê a preferência. Mas quando aquele cruzamento não tem nenhum tipo de sinalização, não tem agente monitorando, não tem semáforo, não tem placa pare, não tem placa de dê a preferência, o Código de Trânsito prevê uma regra específica que está lá no artigo 29, inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem ou se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando pela rodovia. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando pela rotatória. A linha C, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Portanto, pelo texto da lei, e isso confunde muita gente, não há ali uma via considerada preferencial, por mais que ela tenha mais faixas do que aquela via transversal. Vai sempre valer a regra para cruzamento não sinalizado, o que vier à direita do condutor. Nessa imagem você vê aí, por exemplo, que esses veículos aqui teriam a preferência de passagem, porque eles vêm à direita daqueles que vêm neste sentido. Portanto, esse é um caso emblemático. O que normalmente a gente vê é que essas vias mais largas, com mais faixas, é que há a preferência na prática. Sendo que pelo Código de Trânsito Brasileiro, nesse exemplo específico, seria justamente esses veículos que estão nessa via transversal. Inclusive, essa regra da preferência de passagem do que vier à direita do condutor, né? Claro, excluído rodovia, excluído rotatória, vale também para os casos em que o semáforo está intermitente, o que acontece muito na madrugada. Mesmo que você tenha uma via muito larga, mas o semáforo está piscante na cor amarela, está intermitente, a preferência vai considerar quem vem à direita do condutor e não a quantidade de faixas. Mas tudo que eu falei é a regra como é. Como é que ela pode ficar? Existe um projeto de lei 758 que já está em fase conclusiva, 758 de 2022, deputado Kim Kataguiri, que prevê uma mudança nessa regra que vai trazer a alteração daquela linha C, que fala que a preferência de quem vem à direita, e vai incluir uma outra linha, a linha D. Veja como é que pode ficar. Pelo projeto de lei, seria alterada a linha C desse inciso 3º, dizendo o seguinte: no caso de vias com número de faixas distinto, terá preferência aquele que estiver trafegando pela via com maior número de faixas de trânsito. E havia a inclusão de uma outra linha, a linha D. Nos demais casos, os condutores devem obrigatoriamente parar seus veículos fora da região do cruzamento e, após a parada dos respectivos veículos, terá preferência de passagem aquele que primeiro chegar na região do cruzamento. Particularmente, acho que a alteração no texto traz sim um pouco mais de segurança, ainda que o mais importante do que mudar a lei é fazer com que a informação chegue para a maioria das pessoas.
ainda hoje, a regra atual da preferência de quem vem à direita, nem todo mundo sabe, e poucas pessoas também sabem que se houver um semáforo, mas ele tiver piscante, essa regra da direita também prevalece. Quero saber da sua opinião. Deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda e o porquê. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo.